Aí, como é que vai? Graças a Deus, mas estamos bem conservados na graça do Senhor. Amém. Você é amado mestre. Aleluia. Glória a Jesus. Seja bem-vindo, amado mestre. Muito obrigado. Com licença. Amém. Glória a Deus. Muita guerra na terra. Como viver a vida? A vida. Como é que cantei, né? Como é que toquei a viola? E a violinha tá aí, bem guardadinha, no cantinho. Graças a Deus. Recuperando das energias. A Judite Luamba, a esposa do Camba do Padre. O marido da Judite Luamba, amigo dela, é um padre. É primo, né? É, cada testemunho que nós já ouvimos. Ai, tio, continuamos lá em Portugal. Assim já deve estar com depressão, pá. Fátima caiu, hã? Fátima tombou. Falei, o tio vive na França. Já não anda mais a ir aí vos visitar. Engravidou uma menina. São bandidos, pá. Isso é o que eles são. Assim, engravidou porque aceitou já sair. Senão eles engravidam, escondem, patrocina, dá dinheiro na menina, uns 10 mil euros, cuida do filho, pá. Ele resiste em nome de uma aventura. Porventura, esse mês você não, naquele mês, não se envolvesse com a Naomi como eu envolvi, tem um namorado. Então, diga que é ele, tá? Eu vou continuar a ajudar o bebê. Quando eu aparecer em casa, meu nome é o padrinho. Hã? Ei, você que tem, se tens uma mulher, que vocês têm um padre amigo, e a tua mulher ensinou os teus filhos a chamar o padre de padrinho, abre o olho. Padrinho, qual padrinho? Saiu de padre ou continuamos lá como padre? Continua como padre. Não, a menina não lhe denunciou, não. Negociou com a menina, né? Sempre foi assim, né, Guilmar? Os padrinhos sempre foram os pais. Padrinho. Calou a boca do dinheiro, da família com o dinheiro. Reino de Satanás. Eu vos trouxe o reino de Deus e eles trouxeram o reino do diabo na terra. Só que o mais caricato, o reino do diabo em nome de Jesus. Para melhor levar as pessoas no inferno, chamam o reino do diabo de reino de Deus. E os cegos estão indo para o inferno a pensar que estão indo para o céu. E eu que vos trouxe o reino de Deus, estou a ser rejeitado. Mas a revolução vai triunfar. Hã? Graças a Deus. Então, Glória a Deus. canta. Mwanangu tutu sambelanga zambe, mwanangu mazambelanga zambe, o pastor sambelanga zambe, o dona sambelanga
sambelanga zambe, mama sambelanga zambe, hallelujah. Sambelanga zambe, hallelujah, Ravi, hallelujah. Aí, na sede, cuida mais do com os obreiros e não com o povo. Hallelujah. Canta, Rodrigo. Tu sambelanga zambe, tu sambelanga zambe, kukumwini tu sambelanga zambe, funando na sambelanga zambe, pastore sambelanga zambe, kukumwini sambelanga zambe, odona sambelanga zambe, pastore sambelanga zambe, fukumwini sambelanga zambe, fukumwini sambelanga zambe, sambelanga zambe, tu sambelanga zambe, fukumwini tu sambelanga zambe, odona sambelanga zambe, obreiro sambelanga zambe, pastore sambelanga zambe, pukumwini sambelanga zambe. Aleluia, glória a Jesus Cristo, aleluia. Ah, tá doce, pá. Até estava a mandar boa de gay. Assim esses números estão a subir aí, gay. Está a mandar ou é por si que está a aparecer aí? Hein? Colina, anfitriã. Tá vendo? Os irmãos é que vão enviando, pai. Oh! Tá descuidado, né? Ah, tudo que é doce também não demora. Tá vendo, Rodrigo? Estou lhe falar, canta, está a fugir. Ah, mas se fosse algo sem unção, só não quero nem sair. Wananketu sambilanzombe, wanandumba sambilan. Eu quero falar hoje, a miúde, simplificadamente, a respeito dos meus 18 anos de guerra. A guerra dos 18 anos. A minha experiência, minhas, né? Não é minha. As minhas memórias. As minhas memórias neste período de 18 anos. Não é possível descrever tudo numa pregação, porquanto são 365 dias e eu vivi cada dia, foi um dia, e intensamente, não somente intensamente, intensivamente e com intensidade, intensificando a cada dia, hein? Então, não é possível descrever 365 vezes 18 anos pregando, nem mesmo escrevendo, porque seria como que um amontoado de livros que não poderiam, como disse João, serem contidos até hoje no tocante às obras que Jesus teria feito. Por me referir do que João disse, né? Mas no tocante à minha caminhada de 18 anos, uma coisa eu vi nesse troço que
Eu fui enviado na guerra, nem sabia que fui enviado na guerra. Eu fui preparado para esses 18 anos, nem sabia que teria sido preparado para esses 18 anos. É incrível. É como que alguém que entrou no território inimigo e nem sabia, mas já estava preparado. Mas nem sabia também que estava a ser preparado para enfrentar aquela batalha. Então, eu sobrevivi no deserto. Estava só a ver mais ou menos uma mulher que vive no deserto e vai grávida no deserto e gera lá o filho dele no deserto. Aquele filho será obrigado a se adaptar às condições ambientais com que a sua mãe lhe gerou. Não vai inventar, não vai questionar. Bom, até vale a pena um filho, né? Que se nasce no deserto, ele só conhece o deserto. É como nós nascemos no mato, não conhecemos o que é cidade. Só Sanza Pombo, hein, tia Luzinha? Já foi um espanto para nós ir conhecer Sanza Pombo. Ou então só chegar aí naquela vila toda cheia de buracos. Aquela vila que está no cume de uma montanha, com aquela estrada espiral que vai para o Quimbele. Quando saímos lá das trás das montanhas, como aquela área era chamada, trás das montanhas, veio do nome lá de Portugal, né? No Portugal tem uma terra chamada trás dos montes, né? Então eu nasci lá atrás das montanhas, lá no Capim. Então chegar até a vila no tempo colonial era como que era um privilégio. Éramos bebês, mas tem vezes que fomos levados até a vila, voltávamos felizes, bebíamos um refrigerante, víamos os brancos caros. Então veja que é mais diferente ainda, né? Porque você não conheces a cidade, a vida na cidade, então não estranha. Aquele é o teu habitat agora. Alguém que saiu de uma realidade para uma outra, como alguém que viveu na cidade e depois de enfrentar o mato, muito duro, ou alguém que saiu do mato para vir enfrentar a cidade. A pessoa sofreu uma metamorfose. Então, eu passei isso. Tive que me adaptar. Tive que me adaptar com urgência. Nem tampouco me teria sido revelado o tempo da guerra. Para não falar as etapas que iria passar. Em suma, eu fui um nécio que estava na guerra. Um ignorante, um neófito, não digo recruta, mas iniciante, que estava na guerra. E eu me adaptei. Eu cresci na guerra. Eu desenvolvi as minhas faculdades. Eu tive que assumir. Com 18 anos, foram muito violentos. Os primeiros 18 anos, sei lá, os primeiros anos, qual é o tema que se daria? Porque a guerra não terminou com 18 anos, mas a guerra dos 18 anos, ok. Por que eu passo as minhas experiências? Moisés também passou as suas experiências a nós. Os 40 anos no palácio, os 40 anos na terra de Midian e os 40 anos no deserto. Com qual finalidade? Sim, para mostrar como Deus trabalha, como é capaz de trabalhar para um homem. Hein? Tirando ele lá de baixo para lhe colocar lá em cima. Por isso, as memórias são muito importantes.
E não são memórias mortas, são vivas, que produziram experiências vivas no Deus vivo, o testemunho de Jesus Cristo. É o espírito de profecia. Muito forte. As lembranças trazem calafrios, pô. Todas a ver aquelas lembranças que trazem calafrios são os 18 anos. Os 18 anos é uma caminhada até que traz calafrios. Alguém escreveu aí, mosquitos? Mosquitos aqui na África. Oh, Dona Jussara, Angola, aqui não é novidade. No Brasil, se verem um mosquito, vão lhe perseguir, até vão chamar as autoridades. Fala aí, brasileiro. Se alguém vê um mosquito na casa dele, as autoridades sanitárias vão entrar em ação. João Cardoso, em Portugal também é assim, né? Tem que notificar as autoridades. E vais fazer um estudo minucioso. Como é que apareceu o mosquito aí? Qual é a origem dele? É capaz de retirar o povo daquela rua toda. Só depois de uma semana que vão voltar. Aqui não. Aqui o mosquito, até a mosca se procura em Angola. No Brasil tem mosquito, né? Só que não estão contaminados. Não tem o plasmódio, aí está o problema. Aqui tem mais mosquito do que moscas. Se eu, que vivo num condomínio, estou a falar dos mosquitos, que onde não tem lixo, agora imagine lá nas aldeias, com amontoado de lixo, lama, lodo, restos dos animais podres na rua. Então, mosquito aqui, embora um que é um anfitrião. Colina, não sei se mosquito é anfitrião ou Anfitrião. é anfitrião, né? No Brasil também dá dengue. Então, afinal, no Brasil não. Então, deixa eu falar só do Ocidente. Você que vive na Inglaterra, fala aí, mosquito. Em Londres. Hã? Tem? Aí na Arábia Saudita. Wilson disse, não existe. Senão até o rei vai sair do palácio para verem louco. Noruega. Contreras. Portugal eu creio que tem. Assim. Confirma aí. Esses ovos dos mosquitos andam nas cargas que saem da África. No Chiquanga. Tá vendo aquelas folhas aí do Chiquanga? Em Portugal tem, mas são bem lentos. Lentos como? Não tem vida, né? São bem boelos. São bem megas. Não é brincadeira, não. Angolano perguntar mosquito, Dona Jussara, isso já é nossa naturalidade. São melgas. As melgas é o quê? O nome deles se chama melgas.
há um nome. As crianças, quando não estão a ver mosquito, ainda vão questionar: Papá, nunca mais vi mosquito? Oh, como é? Hã? Jó, os teus filhos conhecem já os mosquitos, né? Os filhos de Jó, a filha de Jó sabe distinguir o que é mosquito e o que é mosca. Se você falar isso é mosquito, não, papá, não é mosquito, é mosca. Minha filha é mosquito, não, é mosca. Tu não viste bem? Ô Jó, filha do Jó não se aguenta quando ela me vê. Não é brincadeira, não. Todas as crianças da Stene. É incrível. Admira. Hã? Os filhos do Batista. Apóstolo, 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 apóstolo. Mandou-me um áudio. Olha o que é o miúdo. Apóstolo, eu já vou começar a estudar. Ora só para eu ser inteligente, apóstolo. Não sei onde é que está esse áudio aí. Eu vou começar a estudar. Eu quero ter sabedoria, pô. Apóstolo, eu já vou começar a estudar. Olha, eu ri. Me cansei de rir, pá. Apóstolo. Apóstolo, apóstolo, a paz do Senhor, a paz daqui fala o Topaz, eu já vou começar a estudar, a minha bênção é só para eu ser muito inteligente. Apóstolo, aqui é o Topázio. Apóstolo, minha bênção é para eu ser muito inteligente. E também para eu começar a aprender e se comportar bem, também eu tenho obediência. Ele não. Tava lá chorando. Apóstolo. Não, vocês não ouviram bem. Apóstolo, a paz do Senhor, a paz daqui fala o Topaz, eu já vou começar a estudar, a minha bênção é só para eu ser muito inteligente. Apóstolo, aqui é o Topázio. Apóstolo, minha bênção é para eu ser muito inteligente. E também para eu começar a aprender e se comportar bem, também eu tenho obediência. O pai dele me diz quando ele vê a minha irmã, apóstolo, apóstolo, apóstolo. Fala aí, Johnny. Estão a pedir o quê? Qual é a mensagem que eu vi aí? Aí estão a pedir o quê? É no off. Eles visitando Botswana, Quênia, África do Sul, Uganda e Namíbia. Eles dizem que o meu tempo ainda não chegou. Johnny, diz a eles que este homem que vocês estão a ver aqui é um escravo da verdade. Eu faço tudo o que o Senhor me manda. Eu só faço o que me manda. Primeiro que já sofri por fazer o que eu queria fazer. Por isso, as minhas memórias dos primeiros 18 anos da minha caminhada tem muito disso aqui. Olha o que diz Jesus a Pedro. Pedro, tu quando eras menino, tu te cingias a ti mesmo e te movias aonde tu querias.
quando eras menino. Agora que tu não és menino, mas velho, outro vai te cingir, outro vai te tomar na mão e esse outro vai te levar até aonde tu não queres ir. É mais ou menos assim simplificado, para não dizer aonde tu não queiras. Aí já entra já o português de nós, os eruditos, professores, como a Gilvanete, queiras. Mas eu simplifiquei na linguagem mais popular, corrente, onde tu não queres ir. Sim, eu sou o animal de orelhas furadas. Olha o que Jesus, não Jesus, mas o que Davi fala a respeito de Jesus, não dele próprio. Ele pensava que falava de si mesmo. Diz assim: ó Senhor, eis-me aqui para fazer a tua vontade. Eis-me aqui para fazer a tua vontade. Minhas orelhas furaste, corpo me preparaste. Isso é muito forte. Corpo me preparaste. Holocausto e sacrifício pelo pecado tu rejeitaste, pois não te agradaram. Mas o meu corpo tu preparaste. Para quê? Por sacrifício. A oblação pelo pecado e sacrifícios tu rejeitaste, ó Deus. E o meu corpo tu preparaste. Mas antes disso, minhas orelhas furaste, ó Deus. Então, somos escravos da obediência. Só fizemos o que Ele nos manda. Agora, tivemos duas fases, claro. A primeira fase em que nós nos cingíamos a nós mesmos e fazíamos o que nós queríamos. Não estou a dizer fazíamos o que nós queríamos pecado, não. Para quem é nascido de novo, não se aplica isso. Existem dois tipos de meninos. Ou então podemos decifrar meninos em duas explicações ou definições. Tem meninos por causa do pecado. Então são meninos porque não conhecem a verdade, são ignorantes. E na sua ignorância vão cometendo pecados. Mas tem meninos no sentido de serem neófitos na fé, iniciantes na fé. Ok? Quando Paulo fala quando eu era menino, falava quando era judeu. Não o menino quando ele começou, não. Judeu e toda a nação, claro. Enquanto Israel foi menino, era igual ou então semelhante aos escravos, mesmo sendo herdeiros, mas viveram debaixo de tutores e curadores. Não é curandeiros, curadores. Mas agora, no meio dos israelitas, aqueles que se converteram, como Paulo, já não eram mais meninos, herdeiros não meninos, que conheciam seus direitos, e os direitos só estão no reino. Então você vê que, falando das minhas memórias, eu no princípio fazia o que eu propunha no meu coração. Se eu dissesse que hoje eu vou dormir no chão, dormir, hoje vou orar, amanhã não vou não sei quem, propósito, eu entrava nos propósitos, naturalmente. Não era Deus que me dava os propósitos, eu mesmo é que me dava propósitos. E é normal, é mesmo assim que isso acontece. Eu não esperei para que Deus me mandasse, faz isso. Ele não manda aos meninos só lhes deu a verdade para que obedecem na palavra. Quer dizer que tem as balizas que não tem menino, não tem nada, não tem crescido. Todos devem. Aliás, o temor de Deus está no homem que nasceu de novo.
E assim o mesmo Espírito que dentro dele entrou, como diz Jesus, vai guiá-lo em toda a verdade. E o Espírito do Senhor vos guiará em toda a verdade. Até os meninos. Agora, no tocante à busca intensiva, a única coisa que o Espírito Santo fazia é gerar sede dentro de mim. Aquilo que eu chamei o espinho na minha alma. Isso me consumiu e eu me massacrei por causa disso. Eu não estava contente com nada. Nada me contentou, nada. Busquei incansavelmente. Eu sentia que buscava pouco. Por isso, a minha vida em relação ao sacrifício, eu cresci, fui crescendo. Comecei do pequeno e foi aumentando. E não foi Deus que me falou, aumenta, faz isso, não. Prova de que uma vez eu falei no Rui Vaz. Rui Vaz. Ai, como eu desejo, eu amo ser mandado a fazer algo por Deus. Eu disse, sabe como é que eu sinto? Eu sinto, oh, é incrível, uma alegria, uma força. Deus manda, faz isso, oh, aleluia. Como eu vou a correr para fazer? Nada, não existia isso. Que era menino, eu é que fazia. Tá aí o Rui, lembra, né, Rui? Ainda estava no Zango quando eu te falei isso. No Zango 3, não é no Zango 0 não. Nem no Sequel, ainda nem tinha ido lá. Eu estava na centralidade dos Zangos. Zango 3. Hoje agora anda tudo arrebentado, parece. Nunca mais fui lá. Ai, como eu gostaria de passear no Zango. Tudo não começou no Zango. Tudo começou aí no 12. Então veja. 18 anos. Aleluia. Chamado, vocacionado por uma missão desconhecida. Não veja só, por exemplo, a minha saída da Universal. Não pense que fui chamado para ir abrir igreja. Fui ordenado a sair para ir fazer a obra. Não. Quando eu comecei a passar, não, antes até de falar da minha saída da IURD, como fui vocacionado, então já não é 18 anos. Temos que voltar 2 anos antes de 18. Eu era um cidadão, um membro, um crente normal, que estava lá a servir a Deus na Igreja Universal, que nem era nem servo nenhum. Era um simples jovem, candidato. Cheguei a candidato, mas como havia uma condição para ser obreiro, você tinha que se casar. Quem vivia maritalmente não pode ser obreiro, então isso era um obstáculo, um impasse para mim. E prova que quando eu fui para o Capanda, o objetivo era esse. Ir fazer dinheiro, trabalhar, para depois vir celebrar as núpcias para ser obreiro. E de lá recebi a vocação. Fui chamado para uma obra desconhecida. Estamos no mês 7, né? Mês 9, né? Hoje é dia 3, então não tem como não falar desse começo maravilhoso. Em parte estranho, mas que ficou doce no fim. Estranho e dolorido. Missão difícil. Chamado para uma obra desconhecida. E nós obedecemos, como disse Paulo, e não fomos rebeldes à visão celestial, ou então à nossa vocação, ao nosso chamado. E nós largamos tudo e nos posicionamos para viver a fé. Mesmo quando me mandou largar tudo, não falou, vou te fazer isso. Não me deu nenhuma garantia. Só falou, tem uma obra. No quê? Na língua portuguesa tem um modo de conjugação que se chama no condicional. Modo condicional.
eu falara. Não, não, esse não é condicional, esse é gerúndio. Condicional é se. Se eu pudesse, sempre entra lá o se. É muito forte, né? Se eu pudesse. Bom, já esqueci isso tudo aí. É mesmo, né? Que os portugueses, está aí o dono do português, o homem de Portugal, os donos da língua portuguesa, o Johnny, confirmou. Então, foi no condicional, de uma maneira condicionada. Quer dizer que uma incógnita. Ou então, como se diz nos substantivos, abstrato. Não é concreto, não. Está a sair muito português aqui. É? Tudo condicionado. Comum, não concreto. No abstrato. Sair para uma obra. Mas qual obra? Silêncio profundo. Ou você pensa que eu não perguntei, não questionei, não procurei saber? Não. Não me falou nada. Por que ele não me falou que estás a sair, né, para ir para ser obreiro na Yurd, ou servo na Yurd? É para você depois sair da Yurd para ir. Não, eu não tinha idade para saber dessas coisas. Não tinha maturidade para poder compreender isso. Bom, na minha ignorância, eu era servo, aliás, membro da igreja macedista, então não foi difícil para acreditar. Sem resposta, então eu mesmo inventei a resposta, como que, não, é para ser servo lá. Bom, mas também me questionei, largaria tudo para ser obreiro? Porventura não seria mais conveniente pedir transferência para ficar em Luanda e fazer a obra como obreiro? O obreiro não larga tudo. Quem larga tudo é para ficar no altar. Isso tudo veio na minha mente. Questionei. Largar tudo. Bom, se fosse porque saí do Capanda para ir para Luanda, sim, porque para ir fazer obra, aqui não tem igreja, não sei o quê. Mas pronto. Avançamos sem compreender. Não questionamos e assumimos, não, para fazer a obra, quem sabe. E na Igreja Universal, segundo as regras, a minha idade, na altura, até tão pouco idade não, mas a condição que eu me encontrava familiar, já ninguém se torna pastor naquela condição. A idade também, porque eles querem meninos, domesticados, solteiros, adolescentes, jovens. Os primeiros é que entraram mais velhos, segundo a história. Depois disso, acabou. Nenhum mais velho entrava mais na obra, nenhum casado. Né? Havia casos excepcionais que isso aconteceu. Bom, e eu me considerei que haveria uma exceção. Se Deus está me chamando, vai haver exceção. Eu parti. Não em que eu fui para ser obreiro. Eu sabia que não seria isso. Então, e eu volto, largo tudo e começo a enfrentar as primeiras batalhas. Enfrento o primeiro dilema. Cheguei a questionar como Deus mandaria alguém largar o seu serviço por causa do serviço dele ou para ele e chegar e continuar em silêncio e não houver formas, meio de sobrevivência, uma porta aberta. Quantas vezes que eu orei, está escrito na tua palavra, aqueles que largarem tudo por amor ao meu evangelho vão receber-se. Tu me mandaste largar o meu serviço, mas não recebi nada. Onde estão os 100% aqui na terra? Mas será que eu errei? Será que eu me enganei? Será que não foi Deus? Por que o silêncio? Por que não tenho emprego?
por que não tem a tal obra? Me chamai só para ser obreiro? Na verdade, me tornei obreiro. Porque a minha vida que eu carregava não tinha como não ser obreiro, né? Depois que atendi aquela cláusula da igreja, na mesma semana, na semana seguinte, eu acho, não tinha como um homem de oração, um homem consagrado, não tinha como não ser obreiro. Então, e antigo também, claro, homem de fé, poder. Agora você veja, mas eu questiono, mas só mesmo para isso eu larguei tudo só para ser obreiro? Não. Então, comecei a sofrer agora. Comecei a sofrer os apertos, a pressão psicológica, a pressão exterior, das pessoas próximas, os apertos da vida. E a consagração começou profunda. Eu me lembro que já dormia de dia, passava a noite só a ler a Bíblia. Uma paixão incrível na leitura. Já era antiga, mas piorou. Eu me sentava madrugadas até as 6 horas e ia para a cama. Uma paixão incrível. Uma paixão incrível. Uma paixão incrível. Preparação efetiva e afetiva. Mas várias vezes, por causa do sofrimento, eu me questionei, mas por que eu sou assim? Por que eu tenho que ser diferente dos outros? Por que eu estou a buscar o que eu não sei o que estou a buscar? Por que eu estou a me entregar desse jeito no condicionado? Sem nenhuma condição, não tem nenhuma lá. Não, estou a fazer isso porque vai acontecer isso. Nada. Mas quanto mais eu rejeitava, eu não disse que não chega a pregação. Só ainda nem entrei na obra, já gastei tudo. Ainda estou nos 2 anos que eu chamo de recruta. Só nos 2 anos de recruta. Várias vezes eu rejeitei a minha vocação. Eu falei, rejeito isso hoje. Hoje mesmo eu rejeito isso. Nunca mais falarei neste assunto. Nunca mais pensarei nisto. Eu vou ser como qualquer um. Eu vou ser como os outros. Não vou pecar, claro. Não vou beber, não vou me prostituir, não vou ser mundano. Mas, porém, vou ter uma vida natural ou então comum. De um crente cristão, temente a Deus. Eu vou procurar emprego. Eu vou trabalhar. Eu vou fazer isso. Porque não suporto isso. Não estou a ver para quê e por que isso. Viver assim. Se a minha idade já não é possível ser pastor. E agora, como é que fica a minha vida? Eu me lembro uma vez estava andando na rua. Eu gritei, Deus. Para com isso, eu não quero nada. Já não vou falar mais, não me fala mais desse assunto. Mas ele falava o quê? É incrível. Sempre na incógnita, no abstrato. Sempre falando que ele tinha algo para mim. Falando que havia uma obra. Falando que eu era seu servo. Que ele me tinha escolhido. Que eu era dele. Mas como então? Você é bispo? Não é possível, mano, mas todas as coisas são possíveis. Então me põe já lá. A situação piorou quando tive uma visão. Uma visão. Eu estava numa fila. E essa fila ia em direção ao Edir Macedo e mais um indivíduo que eu não reconhecia. Eram 2 no altar. E nós íamos para a bicha. E eles estavam à procura de alguém no meio daquela multidão para derramar o azeite em cima da cabeça dele. Só mais tarde que eu entendi
que só usaram o rosto de Edir Macedo como eu tinha muita, sabe, né? Qual é o termo que usaria? Os portugueses, muita consideração e muita estima, uma grande estima por ele, e todos a afeição, todos nós que estivemos lá, ninguém esteve na Yurdi que não era, que não tinha consideração por ele, mas não tinha como também, não tinha como. Mas como? Como? Isso até não precisa nem falar. Quem saiu da Yurdi sabe disso. Na Yurdi, Edir Macedo é um Deus, mas é um Deus que ninguém quer confessar isso, que para ser mais ou menos adorado, porque ele também não aceita isso e tal, e cozido assado, e tem histórias, tudo esses satanistas como são muito manipuladores, claro. Então, só mais tarde que eu entendi que aquele é o próprio Deus, não trino. Deus do. É assim que se diz, né? Bi. Ok? Que estava aí. O Deus do. Como assim Deus do? Não, tem o Pai, tem o Filho, tem o Espírito Santo. Quando um não está aí, então é do. É muito forte. Então, eu era a última pessoa da bicha. Da fila. Bicha e fila. Ok? E cada pessoa passava, eles dois se olhavam e diziam, não, não é ele, não é ele, não é ele. E um deles tinha uma taça de azeite, que é o Edir Macedo, que não tem nada de Edir Macedo. Tinha uma taça de azeite, todos passaram, e eu era a última pessoa. Quando me viram, os dois se deram toque. Um, né, deu toque no outro, ele. E eu vi, eles ficaram muito felizes. E eu assustei. E eles derramaram a taça de azeite em cima da minha cabeça. Despertei do sono, senti o azeite andar. Ainda fiz assim para ver se o azeite era real. Tá vendo quando o azeite é derramado, ele circula, você sente. Como assim? Isso é sono. Calma aí. Nada. Muito forte. Que visão é esse? Na altura era obreiro. Um obreiro? Eu, obreiro? Então, você mesmo, pastor líder, você é pastor, meu mãe. Ah, eu vou. Ah, então, agora entendi. Ok, agora sei que todas as coisas são possíveis. Me mostraste que o próprio Edir Macedo é que vai vir me ungir. Eu acreditava que o Edir Macedo faria uma viagem para Angola só para vir me consagrar. Mas eu escondi isso no meu coração. Não falei a nenhum dos obreiros mais próximos de mim. Sabia que isso poderia levar chacota. Ia dizer que é isso. E porque também lá, no tocante aos sonhos, é uma coisa... Quando você fala do sonho, lá ninguém acredita. Vão te olhar, vão falar, irmão, esquece isso. Vão te falar, tá se endemoniado, irmão. Isso é demônio. Então, com medo de retaliação e de ser zombado, até as próximas pessoas mais próximas, eu não falei, guardei no meu coração. Eu sabia que alguma coisa aconteceu naquela noite, que aquilo não era um sonho, aquilo era algo muito espiritual. Então, a minha credibilidade em servir na Yurdi aumentou por causa desse sonho. Servir no altar, porque já servia no átrio. Eu acreditei. Você sabia que eu nunca vi Edir Macedo assim?
É incrível. Eu tinha certeza que se Edir Macedo viesse em Angola no meu tempo, eu estaria ansioso. Ia me lembrar da minha visão e dizer, bom, é desta vez. Nunca cruzei Edir Macedo em vida, ou então no físico. Os anos que eu estive lá, quando ele esteve em Angola, eu estive no Capanda. Quando ele veio inaugurar a catedral, uma inauguração assim, não avisaram, não tinha espaço para aquilo, né? Emílio, você na altura ainda nem estavas aí, parece. Que ele veio secretamente, seus pastores e alguns obreiros que foram avisados, pessoas assim mais próximas e tal, mas mesmo assim não tinha espaço. Sabiam que não chegaria para avisar, então muitos dos povos só se aperceberam que Edir Macedo esteve aí no final da noite. Hã? Então, feito isso, eu estava no Capanda quando inauguraram a catedral do Alvalade, sim. Eu, a partir lá de Capanda, me apercebi, Edir Macedo esteve aí, meu Deus! Na altura ainda não tinha visão, claro. O Emílio já estava lá no coral. Então, feito isso, eu acreditei que seria pastor na Iurde. Então a minha entrega, não que aumentou, já era um homem entregue, sacrifício, consagração, os desertos também continuavam, os apertos, vexames, humilhação, pressões, tudo isso. E depois, esse carnaval foi de pouco tempo. Essa aliança, essa paz com a igreja, foi só no primeiro ano de obreiro. O segundo foi o ano muito atribulado, porque o Senhor estava já a preparar o caminho da retirada do homem. Então o próprio Deus permitiu que eu estivesse em divórcio com os obreiros, que já me odiavam, mas o ódio era mais discreto. Agora, como entrou um pastor que manifestou esse ódio contra mim, então aumentou o combustível nos corações dos obreiros que já me detestavam. Se o pastor está a lhe detestar, e assim eu fiquei como que isolado na igreja e sofri retaliação, sofri isso tudo aí. E um certo dia eu estava a orar, chorando. Eu disse, Deus, posso sair? E ele falou, não saia. No meu tempo tu vais sair. Já não suportava. Não, quando eu até fiz essa oração, no meio da dor, ele primeiro que me revelou. E ele me mostrou que aquilo era Babilônia. Que ele iria fazer aquilo como ele fez com Silo. Já falei várias vezes aqui. Silo, onde estava a minha casa, mas por causa dos seus pecados, eu destruí aquela cidade. Então eu vou destruir também Jerusalém, como fiz com Silo. Eu tive um entendimento, porque uma pergunta que eu fiz, por que isso aí? O que é que se passa? E ele me respondeu a respeito de Silo e Jerusalém, que o Jerusalém teria o mesmo fim como Silo teve. Siloé. Entenderam? E eu disse, sai? Não, não saio. Mas como é que eu vou ficar aqui, onde está chamado de Babilônia? E ele falou, no meu tempo. Então foi quando mudou a minha versão de servir lá. Logo entendi que não era lá. Mas por causa da falta também de maturidade, conhecimento e crescimento, nunca nem sequer aceitei que eu iria abrir igreja. Então acreditei depois disso que Deus me tiraria dali e me levaria para uma outra igreja. Que Ele iria me mostrar. É muito forte você está ouvindo. Então, fiquei os últimos meses na Iurde, gemendo. O próprio Deus está a te falar que vai te tirar no tempo dele. E como que eles queriam já me arrancar. E ele ainda me garantiu, ninguém vai te tirar daqui. Eu que vou te tirar, no meu tempo. Fica à vontade. E eu também usei essa fé. Falei, dizia, não, ninguém vai conseguir. Como assim? Você que eu disse, ninguém vai conseguir.
Deus me falou que ninguém vai me tirar. E assim aconteceu. E Deus já falava comigo naquela altura, através da palavra. Eu consultava, Deus me respondia. Era um grande consolo. Tribulação em casa, tribulação na igreja. Mas Ele me consolava, eu chorava, Deus. Eu até fiz várias vezes essa oração, Senhor. Eu era embora, boiero e cultivador de sicômoro. Não fui eu que escolhi para largar tudo para vir te servir, ó Deus. Eu era embora guarda, eu era embora professor. Tu me chamaste, larguei o meu emprego. Olha, agora estou a sofrer, sou odiado, sou perseguido, necessidade, pressão, família em casa. Amém? Mas o consolo era muito grande. Não temas, eu sou contigo, eu te ajudo, eu te sustento com a destra da minha justiça, eu te fortaleço, eu te esforço, meu servo, eu te escolhi, hein? Para bater as nações. Mas as promessas começaram no sofrimento a vir, me falava já coisas muito grandes, eu assustava, como assim? Nações, como assim? Aí também ele via, não, o menino assustou, ele também parava, já não falava, não estou entendendo nada, nações? Eu? Como assim? Hoje agora estão aí as nações, pá. As nações, hein? Em meio a muitas lutas, ele mostrou, assim nas entrelinhas, coisas grandes. Clama a mim e eu vou te responder coisas grandes e firmes que tu não conheces. E eu clamava, oh Deus, eu era embora boiero, um profeta que falou, fez essa oração. E cultivador de sicômoro, eu nunca fui profeta nem filho de profeta. E eu dizia, eu nunca fui pastor nem filho de pastor, nem profeta, nem filho. Eu era embora guarda. Eu cobrava até o meu salário. Eu ganhava embora bem. Tu me tiraste do meu salário, da minha empresa. Hoje agora estou a passar necessidade. Já vos contei a história de uma maluca que foi até o meu ouvido na paragem. Solo ardente. Primeiro ele aqueceu o sol. E eu estava lá em gemer. Nem toalha tinha hoje que tens guarda. Mesmo guardanapo. Teria dinheiro para comprar esse. Vou gastar dinheiro no guaxé. Guardanapo. Como é? Não, tinha aquelas toalhas aqui. Estava aquelas toalhas aí grossas. Custavam barato aí nos mercados. Vai encontrar todo já sujo. Ou então antigo. Sujo não. Porque sempre fui aciado, né? A maluca veio até o meu ouvido. Baixou mesmo. Como ele era baixinho, esticou assim. Falou no meu ouvido. Vais comer areia. Tu assustai uma maluca. Está amarrado, ele ri. Está amarrado. Estás a ver, né? Ainda isso é pouco. Mas estás a sofrer, né? Isto ainda é pouco. Eu falei, que azar é esse que até mais... Olha, a história dos malucos a me perseguirem. Na verdade, até a ira contra os malucos veio aqui. Porque depois eu agora aqui atrás deles. Para mostrar o poder. Eu medi o meu poder nos malucos. Fiz demonstração do espírito do poder. Toda a situação que acontecia comigo, na família, os malucos primeiro anunciavam. Vamos fazer isso. Morre a minha irmã. E eu vou, naquele dia fui na universidade. Me incede fazer... Fazer o quê? Teste. Não é inscrição, teste. Já tinha feito a inscrição, agora teste. E eu parti, despedi aí o irmão mais velho. Pelo caminho, o maluco gritou, ha ha! Viste? Vamos lhe beber sangue, sangue. Por causa de você, lhe matamos. Os filhos dele estão aí, deve ser estar dizendo aí, estamos a ouvir histórias aqui. Os netos.
Hum? Ainda tem mais. Ah, tá pensando que acabou? Tem mais! Olha, ignorei, falei, tá amarrado. Tá amarrado? Aguenta aí. Vai se arrepender. Eu fui fazer o meu teste. Terminei, pá, pronto. Deus proverá. Voltei para casa. Por causa dos engarrafamentos, aí táxis. Cheguei 18 horas. Aí mesmo, na antiga praça, para atravessar a linha férrea. Lá estava um maluco naquela lixeira da linha férrea. Ei! Eu olhei, tu mesmo! Você que está me olhando! Viu o que fizemos? Falta ainda 4. Tamara. Falta 4. Falta 4 ou 3, já não me lembro. Ele está amarrado, está amarrado. Vai se arrepender. Eu estou a entrar, eu me pergunto, mas eu sou quem então? Não, mas calma aí, eu então sou quem? Não, não é possível isso. Quem sou eu para ter essas afrontas? Por isso várias vezes desejei largar a consagração. Não, eu acho que porque eu oro muito e jejum muito, eu por isso estou a me perseguir. Então eu vou parar, vou reduzir só um pouquinho. Não conseguia reduzir. Quanto mais eu falava isso, mais eu aumentava as forças, a violência. Há uma força dentro de mim que incitava-me. Ok? Por isso, eu disse que não há tempo para falar tudo de uma vez. Só estou na recruta. Também não podia terminar a recruta até a chamada. Antes da vocação, uma grande tribulação. Antes da saída, aliás. Ouviu? Satanás sabia toda a minha trajetória. Satanás sabia o que iria acontecer. Levou-me a uma tribulação. Já falei aqui dos jogos. Minha alma palpitou. Meti-me naqueles negócios aí. Não abri. Não aceitei abrir. Já contei aqui. Mas aceitei trabalhar lá. Como gerente. Mas quando aquilo faliu, os donos do dinheiro estavam a ferver. Eles não queriam saber se é dono ou não. Todos os trabalhadores, uns levaram porrada, outros as casas foram partidas, outros as casas foram pilhadas, outras casas até chapa levaram. Nos donos do dinheiro, aquilo era por causa de mim. Aquela febre aí, quem é daquele tempo sabe o que estou falando. Um grupo saiu da Vila da Viana em direção a Estalais só para invadir a minha casa. E subiram no mesmo autocarro. Autocarro das 12, aquele que vem vazio. Vinha, né? Quando saía às 12 horas lá da Viana. Então, eles todos subiram naquele autocarro. E tinha lá um guia. Conheço a casa dele. E à noite, antes daquele dia, teriam avisado num rapaz que trabalhou comigo também. No Alfa 5. Ele ainda estava lá a trabalhar. Cota Marcelino. Amanhã, quando amanheceres, sai muito cedo. Hoje mesmo. É melhor sair hoje. Vai lá no Cacoaco, como é longe da Viana. Fica lá porque tem um grupo, mas vão vir invadir a tua casa. Para não te fazer mal, pá. É melhor ficar longe. Eu falei, o quê? Aqui não sai! A minha fé, a teimosia é muito antiga. Se eu roubei dinheiro deles, se eu comi dinheiro deles, então vão vir destruir a minha casa. Mas se eu nenhuma moeda tirei no dinheiro deles, eu desafio eles. Eu vou lhes mostrar Deus. Quero ver. Disse, não, pá, eu como te amo, se eu fosse uma mocota, só te avisei. E não tem nada a ver comigo. Não, não fizesse bem.
Mas também essa é a minha resposta. Tá bom, tá bom. Tá bom. Demônio falava, foge-se, aqui eu não vou fugir. Justiça. Se eu roubei o dinheiro deles, eles vão vir. Se não, oh Deus, ainda fiz aquela oração. Quem conhece a oração da Quitofe? Confunda, oh Deus, o conselho da Quitofe. E Deus confundiu o conselho da Quitofel. Rivas, é incrível. Deus confundiu o conselho da Quitofel. 12 horas, encheram-se no tocar, vamos atacar o Marcelino. O gerente do Jorge. Rui conhece essa história toda. Conhece o Jorge. Mesmo o Rui também tinha caído na mesma salada. Ele também trabalhou num circuito. O Rui disse que teve que ficar 7 dias fechado a orar. Porque ele também estava ameaçado. Ele não tinha nada a ver com o meu chefe, o meu patrão. Ele também tinha o patrão dele. Teu patrão era quem? Era o anjo? Eu acho que não, né? Ah, era quem? O Adilson? Não. Ah, o Chico. Chico até a casa. Até hoje. Aquela casa como aqui. Fugiu no Chico. Casa bonita. Era meu chefe lá no Alfacim. Encarregado, oficial. Ouviu? Abandonou o emprego. Abandonou a família. Abandonou a casa. Ultimamente a casa tornou lixeira. Foram lá invadir. Tiraram as coisas todas. Isso não é brincadeira, não. Ah. Conheceste quem? O Edilson? Não, não é. Calma aí. Edilson não. Quem é o nome do quem? Do obreiro. Rivas. Simão perguntou se era Edilson. O obreiro Adilson, né? Não é Edilson. Adilson. Eu acho. Ou Edilson mesmo. Emerson. Ah, Emerson. Simão disse Edilson. Edilson é meu puto. Pá. Não, não tem nada a ver. O teu puto naquela altura era bebê. Você que era mais velho. Ele ainda era um adolescente. Eu tenho a certeza, né? Samono. É o Emerson, não é Edilson. Era o Simão. Perguntou, Edilson? Emerson. Eu não fugi. Fiquei mesmo lá. Sabe o que aconteceu? Pelo caminho, antes de chegar na estalagem, o conselho da Quitofel foi confundido. Minha oração foi respondida. Alguém falou no meio deles, mas por que estamos indo na casa de um simples trabalhador? Se ele também era trabalhador. Não, mas ele é que guardou o dinheiro, se ele é que está com o dinheiro. E esse homem disse, não, vamos só gastar passagem à toa, ele tem dinheiro, vai encontrar dinheiro. Esse também é um trabalhador. Vamos lá na esquadra, não vamos descer mais. Onde está o homem preso? E vamos fazer pressão ao procurador ou então ao investigador. E o investigador vai ver que nós estamos a fazer pressão, que somos muitos. E assim vão lhe soltar para vir pagar. Com uma condição. Vamos fazer pressão na cadeia. Ah, sim senhor. Tens boas ideias, pá. Tu tens boas ideias. Vamos mesmo, ainda bem que essa autocarro vai passar. Então passaram. Alguém me disse, tudo preparado. Antes de chegar na estalagem, alguém deu ideia. O conselho da Quitofel foi confundir. Senão eles partiriam a casa. Porque eles estavam endemoniados. Cada um levava a arca, cada um levava não sei o quê. Então, aquela tribulação foi a preparação para a minha saída. Não demorou nem alguns meses. Depois de uma fogueira santa, com muito ódio do pastor contra mim, e eu, uma voz soou: retira-te da grande Babilônia. E vou fazer o quê? Ouviu? Sempre na mesma incógnita.
vai e eu falarei contigo. Sei. Eu acreditei que me levaria numa igreja. Eu contei a história de uma missionária da Singapura. Eu não vi ela. Andei com um rapaz que me falou dela. E os demônios me incitavam que é aquela mulher que viria me congregar. Porquanto ela disse que voltaria para abrir igreja. Quer dizer, o diabo já tentou, tá vendo? Satanás é estratega. Tentou já desviar o foco. E eu dizia, não, 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 não. Aquela mulher, quando vier abrir igreja, vai ficar na igreja dele. Singapura. Quando ele me disse para ir abrir igreja, aquilo foi um choque, né? Choque de planetas. Uma realidade que você não esperava. Só em pensar, você já amaldiçoa teu pensamento. Eu abrir igreja? Não, não é possível. Como assim? Onde é que isso vai começar? Mas aonde? Qual é o princípio disso? Ok? Por isso, ele me consolou, me deu a famosa visão das formigas, porque eu orei, envia-me um líder, eu estou disposto a fazer a obra, manda-me um líder, porque eu senti-me incapaz de começar, e eu queria estar atrás de alguém. E ele me falou, olha para as formigas, que não têm chefe, líder, mas eles trabalham noite e dia e ajuntam mantimentos no tempo da cega. Seu preguiçoso, vai aprender com as formigas e serás sábio. Com muito envergonhado, eu vi a visão das formigas e essa foi a interpretação da visão. E eu ganhei coragem, com a vergonha na minha cara, para ir aprender a ser sábio com as formigas. As formigas não andam à procura de um líder, eles sozinhos, sem chefe, mas organizadamente estão a trabalhar. Eu acreditei e entendi mal também, quando fomos, estava lá um rapaz também, que andou comigo, vocês conhecem a história, que esse rapaz até já morreu. Então, através dessa visão, e humildade também, não digo até se é humildade, né? Se é imaturidade, eu achei que não queria assumir que eu era o líder. E ele teria se aproveitado disso, dessa lacuna. E pronto, estava-se a gigantar, assumindo que não tinha líder entre nós. Mas o líder era eu, quem fazia tudo era eu. Quem pregava era eu, quem dirigia tudo era eu. Mas não queria assumir que era líder. Ok? Então esse é só o começo. Eu disse que não tinha tempo para falar dos 18 anos. Só falei dos 2 antes dos 18. Voltarei depois a completar. Custe que custar. Eu vou falar até a guerra dos pentecostais. Esta é a guerra dos 18 anos. Até o dragão e a mulher. Até a perseguição. Amém? Graças a Deus. Eu não fui rebelde à visão celestial. Vai ter com as formigas, seu preguiçoso. Tu estás a procurar um líder? Eles têm líder? Eles são preguiçosos? Seu preguiçoso, vai aprender com eles e serás sábio. Que vergonha. Foi assim que eu disse, eu aceito. Ajuda-me. E uma voz soou, eu te ajudo. Não temas. Eu sou contigo. Me fez lembrar Josué. Levanta-te, esforça-te somente. Eu sou contigo para te ajudar. Essa promessa eu recebi antes de começar essa obra. É uma gigante com esta promessa. Aleluia. Hoje já não é a promessa que me faz agigantar. Um dia essa promessa foi
um grande algo na minha caminhada. Hoje já não. Hoje já não é essa promessa. Hoje é a minha identidade. É um algo muito grande. A minha natureza, a minha vocação, onde estou a sair, onde eu estou a ir. Quando eu era menino, não sabia essas coisas, então era. Sabe qual é a promessa? Nenhum se susterá diante de ti todos os dias da tua vida. Nenhum. É incrível. Ou então a revelação do primeiro dia. Daqui a 20 e tal dias falarei disso no altar. Não tem festa do aniversário da igreja que eu não prego a mesma mensagem que eu preguei no primeiro dia. Estas mãos começaram esta obra. E estas mãos vão terminar esta obra. Por isso, quando o regime fascista... Não, fascista não. Eles são fascistas também, né? Eu acho que não. Regime comunista, pronto. Termo comunista, o sistema no geral, falso profeta, o regime político comunista, não sei o quê, tentam impedir, tentam me afogar, tentam me parar, tentam não sei o quê. Eu só lhes falo, olha, no primeiro dia, aquele que me enviou me disse, essas mãos são algo, né? Rivais, grande algo. Não, calma aí. Eu era. Epa, parece que tinha que falar o primeiro dia da inauguração da igreja. O primeiro culto. Eu era um neófito. Um menino. Até parece que não se chama de um bebê. Porque menino é um crescido, pô. É um bebê. No tocante a essas coisas, altar, pregar, não sei o quê. Eu me lembro que os 4 que estavam lá, 5, mas é os 6, os 5, aliás, já tínhamos uma coabitação sadia. Os 2 são meus parentes, o Antônio e o Panzo. O Antônio é um primo e o Panzo é meu caçule, o caçule da minha mãe, meu puto. O outro rapaz, esse que morreu, já era meu amigo desde a Iurde. E os 2 irmãos dele, tínhamos uma convivência porque eu frequentava a casa deles. Então não havia necessidade de eu ter o cisma, como é que se chama, aquele complexo de inferioridade de pregar. As pessoas que vieram lá para assistir o culto, todos eram bêbados. Já falei a história, fomos lhes buscar numa casa, todos viviam na mesma casa. Uma casa de pessoas assim, alcoólatras. Que eles até vieram com garantia de lhes dar dinheiro. Eles senão não viriam. Vieram assistir o primeiro culto com garantia, porque eles apresentaram. Vocês querem nos levar na igreja, vamos comer o quê? Eu estou com minha fome. Ou também, eu estou com fome. Oh, você quer nos levar? Não, não, não. Não vamos dar dinheiro para comprar pão. Aceitaram. Epa, vão nos dar dinheiro para comprar, mas eles, eu tenho a certeza que não levam no pão. Eles são viciados. Quando saíram daí foram beber o quê? O Alende, Capuca. Eu tenho a certeza. E não pense que tiramos o Felquém se os membros eram eles. Esses todos, eu e mais os 5, estivemos de pé. Eu o líder deles e eles como conservos. Então, aquela casa vieram cerca de 4 ou 5, sei lá. O casal dono da casa, o marido e a mulher, são os membros. Mas ainda assim fui atacado pelo complexo medo de falar em público. Na verdade, o maior receio não era os membros, é dos meus companheiros. Como quem dizer, pá, o que eu vou pregar então? Eu me lembro que eu fiz assim. Fui num beco aí na parede, não tinha lá para, tinha rames, que nem tinha nem muro lá. Virei lá, falei assim, Deus, tu que me enviaste. Parece a oração da madre, né? Vocês conheceram a oração da madre? É muito forte. Uma madre disse, quando lhe envenenaram, ó Deus que enviaste o apóstolo Marcelino como luz no mundo, ajuda-me.
Me livra da morte. A madre não morreu porque fez essa oração. Eu disse, a madre inventou o decreto dela. Pô. É incrível. E eu disse, pai, tu sabes que eu nunca preguei. E eu não sei o que eu vou pregar. Fala comigo. E olha, abrimos Zacarias, só a página que eu não acertei. Tá vendo que Deus falou comigo? Só a página seguinte. Tá vendo? Só abri uma página mesmo aqui. Ouviram, né? Essa era a prática que Deus falava comigo. Fazia assim, orava e fazia assim. Quando eu fiz assim, abri essa mesma página, esse livro que eu abri agora. Só a página é que falhou. Diz assim a Bíblia. É incrível. E veja só, e não comecei no versículo número 1. Nada. Não comecei nas duas oliveiras, que não tem nada a ver com as duas oliveiras. É incrível o que você está ouvindo. Não comecei, quem são essas duas oliveiras? Não. À direita e à esquerda. Senão aquele miúdo ia pensar que eram nós dois, né? Éramos nós dois. Ele disse, revelação, pô. Aliás, ele acreditou durante muito tempo que seria outra oliveira. Bom, não quero falar nisso aí. Não quero tocar nas sensibilidades que passou Gaspar. É incrível. Me deparei, sabe aonde? 6. Esta é a palavra do Senhor a Zorobabel dizendo: não por força nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos exércitos. Quem és tu, ó monte grande, diante de Zorobabel? Serás uma campina, porque ele trará a primeira pedra com aclamações. Graça, graça a ela. Ela quem? A primeira pedra. E quem é a primeira pedra? A pedra principal da esquina que os edificadores rejeitaram. É Jesus. Jesus. Pedra angular. Aleluia. Graças a Jesus. Graças a Jesus. Não é por força nem por violência, mas é pelo meu espírito. Quem és tu, ó monte grande, diante de Zorobabel, diante de Marcelino, de Elias, Marcelino, Mário Bento? Quem és tu, ó Empelá? Quem és tu, ó Igreja Católica? Quem és tu, ó Satanás? Na verdade, o monte grande aqui é Satanás. Não tem nada a ver com isso. Aí são montes pequenos. O monte grande, o monte dos montes, que é o 8º. Eu vou lutar com o 8º. E me foi revelado nesse mês mesmo, depois de março, que quando começar a guerra com o 8º, a terra vai estar em apuros. E a guerra com o 8º vai acontecer depois da queda do principado. Já vos falei, né? Já vos falei. A 8ª cabeça vai entrar na guerra quando o principado de Angola cair no dia 5 de fevereiro de 2029. E essa guerra que vai seguir é a guerra com a cabeça número 8, o Lúcifer, antiga serpente. Esse é o monte grande. Por isso esses todos aí são crianças. Olha a palavra que me foi dita. Quem és tu, ó monte grande, ó Satanás, diante de Elias? Ah, se você me perguntar, naquela altura sabias? Não, nem sabia quem era o monte grande. Sabia que havia uma promessa de fortaleza, de segurança, de conforto, de vitória. Mas não sabia que eu era o Elias, nem sabia que o monte grande era Satanás. Quem poderá me ensinar isso? Eu era embora neófito, iniciante. Então entendi no que eu podia entender. Não erradamente, certamente, em parte. Serás arrasado como uma campina. Sabe quando é que o monte é arrasado como uma campina? Você sabe que o monte é uma elevação. E não é uma elevação de ferrolho, de esferovites, nem de capim. São pedras, terra, barro. Pedras. Agora, arrasado como uma campina, é como mais ou menos se roça uma campina. A campina, põe lá um trator ou uma foice, uma katana, tudo no chão. É matas, é tudo, é árvores, tudo no chão. Então, esse monte alto vai ser abatido.
Quer dizer que é o cumprimento da palavra de Deus, como está escrito, que os lugares altos serão, quer dizer, humilhar Satanás. Eu vou lhe humilhar. Serás arrasado como uma campina, ó monte grande. Aqui não tem Zerobabel não, aqui tem Elias. Diante de Elias, tu serás arrasado como uma campina. Pois Elias vai trazer a pedra, aleluia, para edificar a casa. Ouviu essa primeira pedra, a pedra angular, para edificar a casa? Eu fui levantado para construir a casa. Tenho que construir 3 casas. Já construí 2, falta 3. Falta uma, aliás. Como é que é? Falta 3. Estás amarrado? Falta mais 3. Falta uma, que é a terceira. E já começou a obra. Já meti o fundamento. Já estou a trabalhar, aleluia. Ouviu? As 2 casas estão bem... Bem quê? Bem completas. E cheias de glória. Cheio de glória. Cheio de verdade. Seu nome é Jesus. Oh, aleluia, está doce, está caliente. Já tinha terminado, né? Fui levado até a primeira mensagem que eu preguei. Então eu abri a Bíblia e me deparei com essa passagem. Não termina aqui, diz mais que, sabe, as mãos de Elias. Essa foi a palavra-chave para ele. Não que as outras não funcionaram, não valeram para aquele momento, mas a principal foi esta, porque eu precisava dessa palavra. Eu precisava dessa palavra. Um homem iniciante, menino, para enfrentar as bestas feras, tinha que ter uma palavra. Como Josué. Josué sentiu-se incompetente pela missão, olhando para uma nação rebelde, que nem o grande patriarca Moisés, eles pouparam. O grande rei, como está escrito em Jeshurun, Moisés se assentou como rei para julgar as tribos de Israel. Agora imagine, e não somente ele foi lá na terra de Canaã, ele viu os enequins, homens de alta estatura, e tudo isso, a confusão dos seus irmãos, que é a rebelião e as murmurações, e os homens fortes, e o seu mestre que foi embora, a saudade do mestre. Então começa a chorar. Então Deus precisava lhe dar uma palavra forte, que fortaleceria ele toda a vida. Nenhum se susterá diante de ti todos os dias da tua vida. Em outras palavras, tens medo de perder a batalha, ninguém vai te vencer. Enquanto viveres. No irmão, e a mim foi-me dito, estas mãos, porque eu chorava, eu quero um líder, eu não vou aguentar. Essas mãos começaram esta obra. E estas mãos vão completar, terminar essa obra. Já fiz 2 casas. Terminei as 2. Com muitas lutas. A oposição não conseguiram impedir. Por isso, 18 anos se confundem com a primeira casa. 18 anos e a primeira casa são a mesma coisa. É a casa mais demorada, por causa da maturidade, e também a distância é muito longa. E os exércitos também são milhões e milhões. Cada nível dessa casa tem 2 bilhões, milhões ou bilhões? Pode ser milhões. 2 milhões de exércitos. São 3. 2 mais 2 mais 2, 6. Só que lutaram comigo nos 18 anos. 6 milhões de hostes espirituais da maldade na primeira região celestial. Não foi fácil. 18 anos gastados. 18 anos por pancadas, porrada. 18 anos de sofrimento, suou-se a camisola. Então, por isso, essa palavra foi um incentivo muito grande. Quando as minhas forças se acabaram, eu me lembrava que estas mãos começaram com esta obra. E estas mãos vão terminar esta obra. E eu não vim para construir uma casa só. 4.
Quem conhece a quarta casa? Hum? Quem conhece a quarta? A quarta, Israel. Esses três, a igreja, as nações. Três casas para dar cobertura a todo mundo. Vai chegar para todos. Por isso os negros, a casa deles já está. Os negros, a casa deles já está. Eis aqui a casa dos pretos. Os pretos africanos. Até os que foram levados, não está a ver que estão lá na Jamaica, está a ver lá na Nova Papua, Guiné. Estes são pretos, não tem lá branco não. Eu estou a lhes perseguir lá onde foram vendidos. Lá naquelas matas aí. Os canibais, onde os canibais que têm internet, se ele entrar, automaticamente fica compungido. Até canibais. São negros, sabem? Quem sabia que os canibais são negros? Estão lá na Austrália. São negros. Eu estive lá, fui lutar com esses poderes. Lhes deu muita surra. Eu estive lá, na Austrália, naquelas matas aí. Nas minhas guerras fui levado até lá. Levaram muita porrada. Quer dizer que é um povo já liberto. Hã? O tempo do carvão. A casa dos brancos é essa que eu estou a se construir agora. Não é que o branco não pode entrar nessa casa. Também um ou outro vai entrar, mas a maioria não. Assim como a graça não é para os israelitas. Seria, mas eles rejeitaram e assim perderam a graça. Mas tem israelitas que vão para o céu. Pode. Um judeu pode se converter, mas não todos não. É impossível. Então a casa deles não é essa aí. Mesmo nesse grande avivamento, os judeus continuarão a desprezar. Resistam a isso. Nesse grande avivamento, os judeus vão dizer, mas também esses gentios também estão a seguir um falso Elias. Estão a dizer, mas esses gentios também cada coisa que inventam. Gentios que eles fazem. Mas quando eu lhes libertar, estão presos num lugar que se chama no Poço do Abismo. Quando eu libertar eles no lugar mais profundo das profundidades, então eles também vão acordar e vão dizer, bendito aquele que veio em nome do Senhor. E eles vão dizer, Elias já está na sua terra e na nossa terra. E vão dizer, Elias é israelita. É nosso. Amém? Tá bom. Tá ligado. Elias então está a morar aqui na terra. Eu então sou Elias. Diante de Deus. Você que está me ouvindo pela primeira vez. Se você duvidar que eu não sou Elias, estás perdido. Vais morrer. Vais para o inferno. Eu sou o Elias. Eu estou a vir do céu. Mas como é que você não sabia? Não, é mesmo assim. Vai saber como? Tem que crescer. Sou falso homem, é que sabe. Eu não sou falso homem. Por que eu não sou falso homem? Porque eu tenho os mesmos sentimentos e paixões que vocês têm. Então eu sou humano. O falso homem é aquele que é um espírito que toma corpo. Como os anjos. Os anjos, quando eles se apresentam às pessoas, para melhor lhes compreender, eles vêm como homens. Homem mesmo, não tem nada de anjo. Homem com altura de homem, fala como homem, assenta, vai comer. Lhe põe na cama, vai dormir lá. Quando você lhe espreitar, está na cama. Só para não escandalizar. Mas não é homem. Por isso o apóstolo disse que muitos, ao serem hospedeiros, receberam anjos nas suas casas. O papai Abraão, que recebeu Deus em forma de homens, eles comeram, lhes deu ainda um bolo. Mandou a Sara, prepara um bolo. Fez uma vitela, um assado, vitela no espectro. É assim, né? Um boi no espectro para o rei comer. Comeram e beberam, se levantaram e ainda rotaram. Ok? Então, esses são falsos homens, porque não nasceram, não têm. Quer dizer, é um corpo falso, somente para poder se comunicar com os humanos, com a carne e tal. E Deus faz isso, até os demônios fazem isso. Mas quem tem sangue a chorar,
Mesmo não tendo alma, mas o seu espírito se comporta como alma. Dorme, come, vai no banheiro. Tem boa. Olha, as vossas imaginações já estão a pensar, já estão a imaginar, muitos estão a imaginar aí. Como é que a mamãe Sony lida com esse homem? Nada, ele está à vontade. Tudo natural. Sony, confirma aí. Naturalidade. E foi lhe dada uma coragem incrível. Uma coragem incrível que nem ele, nem os que estão de fora que sentem por ele, mais ou menos. Mas será que... Não, ele mesmo está tudo... Mas eu sou mesmo. Eu vim para vos ajudar. Eu vim para vos libertar do cativeiro. Sabe? Antes de vir aqui, eu a descer, passe lá em cima mesmo. Eu cantei isso. Nos tirou do cativeiro. E eu falei, vim nos tirar do cativeiro. Nos tirou do cativeiro. Ele nos amou primeiro e deu a nós um coração adorador, oh, um coração adorador, um coração segundo o ser. Nos tirou do cativeiro. Eu vim para vos tirar do cativeiro da vossa vã maneira de viver que vocês aprenderam com vossos pastores, padres, pais, tudo sobas da tradição dos antigos. Viver no pecado em nome de Deus, se a maior gravidade. Em nome de Deus viver o pecado através das doutrinas de demônios, dos ensinamentos diabólicos dos humanos, que não tem nada de humanos, tudo veio do inferno. Made no inferno. Inferno. Made in inferno. Ok? E por isso eu vim vos esclarecer. Eu disse que vou vos mostrar Deus. Eu comecei já a vos mostrar Deus. Aleluia! Mas me foi revelado que ninguém vai impedir eu fazer essa obra. Ninguém. Qualquer um que se levanta, se levantou para vir morrer. Para vir perder. E quem perde vai morrer. Porque eu vim para edificar as 3 casas e depois a casa para Israel. Eu vim para fazer isso. Para começar. Então, mas eu sou velho, né? 21 anos, mais 2, 23, desde a vocação. Ninguém conseguiu me parar. Ninguém. Não me deixaram cair. Me atacaram com todo tipo de ataque, mas estou aqui de pé. E eu os venci. É incrível que você está a ouvir. Eu tenho mais do que eles. Eu estou com a parte maior. No tocante ao reino, eu tenho a parte maior do que eles. Eles não têm nada, só ficaram só com pouco. E esse pouco também estou a discutir esse pouco. Eu disse, eu vou receber isso. Custa que custa. Falei isso no Facebook. Duvidaram que eu não entraria no sol. Eu estou dentro do sol. Disseram, queremos ver isso. Tu pecaste. Tu casaste. Eu disse, eu pequei, mas o sangue me justificou. Eu casei, mas vivo uma vida. Vocês vão se arrepender. Eu então não como. Antigamente, quando eu lutava com esses poderes aí, eu lhes falava mesmo assim, no espírito. Quando ele me dissesse, eu vou te matar, eu disse, você vai me matar a mim? Eu não como. Eu lhe agarrava, pua. Já entrei dentro do solo. A confusão está lá dentro da casa. Uma coisa inédita. Não pense que a inetidade. Não sei se é assim. Eu também vou inventar nos meus termos, já vocês me entendem só. Gilvanete, professora, não julga a linguagem. A minha inetidade não começou no sol, começou na lua. Significa inédito. Emanuel e eu entramos nessa segunda casa. No sol, Emanuel e eu entramos nessa casa.
mas uma parte foi reservada para mim. E o Emmanuel disse: Elias vai completar, e eu vou completar. Eu vou. Eu vou. Inédito. Coisa nova. Alcide Sebastião. Não é brincadeira, não. O homem está a rugir na terra sem oposição. Isso é resultado das vitórias espirituais. Isso não é uma emoção. Aliás, a emoção, quando você entra nas coisas sérias, arranjaste problema. Muitos morreram por causa da emoção. Coisas sérias não é para brincar. Emoção é no quê? É no palco das aventuras, no palco do quem? Das comédias. Onde você mostra emoção, faz inventar uma e tal, não sei o quê, para as pessoas rirem. Assim como com fogo. Você não pode brincar com fogo. Pode-se brincar com água. Água no copo. Tenta ir brincar no rio, como no Kwanzaa, para você ver. Tenta ir brincando dentro do mar, para você ver como o mar vai te destruir. Então, é assim que eu estou a rugir sem oposição por quanto eu tenho os derrotado com violência. Eu poderia falar a miúdos, aos 18 anos, como eu me entreguei, como eu, a cada passo, o sacrifício, a cruz, as lutas, as dores, as aflições, até inclusive as vitórias que eu tive, identificadas, as guerras identificadas, os desertos identificados, os inimigos identificados, as palavras dos meus inimigos. Tudo. As minhas orações que marcaram esses 18 anos. Em choro, em lágrima, prostrado. A miúdo eu falaria. Mas não é possível. Já tentei, nunca consegui. Você tem que fazer assim só. Talvez voltar a falar o que eu não falei, assim, e as pessoas julguem.